Bom, pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho sobre teoria da pena, né? O nosso propósito com esse canal é justamente trazer para vocês os conhecimentos acerca de direito penal e processo penal. Nossa intenção é iniciar falando sobre a questão da parte geral, depois da parte especial e as legislações extravagantes correlatas e também o que vier, o que a gente tiver de informação sobre orientações jurisprudenciais e súmulas acerca desses assuntos, né? Vamos passear também pelo processo penal, nossa intenção é essa, e estamos começando um trabalho. Peço atenção e desculpa a vocês, que nós estamos a cada dia tentando aprimorar e melhorar aqui o nosso sistema de gravação no nosso estúdio bem caseiro, né? Começando dessa forma, e eu acho que o importante aqui nesse canal não é simplesmente o profissionalismo da questão de gravação, mas o mais importante é o conteúdo que a gente vai passar para vocês de uma maneira bem tranquila, que é o nosso propósito, e que vocês realmente assimilem o que está sendo passado, tá? Na aula passada, pessoal, a gente estava falando dentro da teoria da pena, falamos sobre princípios e entramos também na questão das espécies de pena, falamos sobre as penas privativas de liberdade e hoje vamos dar continuidade mencionando sobre a questão das penas restritivas de direitos, né? Que as espécies de penas, como nós sabemos, já falamos em outras aulas, são as privativas de liberdade, são as restritivas de direito e também a pena de multa de acordo com o Código Penal, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui onde nós paramos na última aula. Vejam bem, penas restritivas de direitos, tá? Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Primeiro ponto importante, pessoal, são autônomas e podem substituir as privativas de liberdade. Tudo bem. Aí, isso quer dizer o quê? Que essas penas podem ser aplicadas autonomamente, ou seja, somente ela, no caso do seu crime combinar essa pena restritiva de direito dessa forma, mas também elas podem substituir as privativas de liberdade. Só que para isso existem algumas condições que estão lá, estou com o código aqui, no artigo 44, incisos 1, 2 e 3, né? Vamos ver quais são essas condições aqui. Primeiro, para haver substituição de pena, e aí eu vou até escrever aqui para vocês não se esquecerem, nesse caso estou diante de uma substituição, nossa letra está horrível, né? De pena. Isso não é livramento condicional, isso não é liberdade provisória, tá? Isso não é sursi, isso é uma mera substituição de pena, tá? Então nós vamos falar o quê? Os requisitos são, primeiro, para ser substituído uma pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a pena privativa de liberdade aplicada tem que ser não superior a 4 anos. Na verdade, eu coloquei aqui menor que 4 anos, vocês podem ler da seguinte forma: não superior a 4 anos. Ou seja, 4 anos, tá, também admite. Além disso, o crime praticado não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça. Vejam bem, gente, eu vou colocar uma seta para vocês. A pessoa. Lembre-se disso. Violência ou grave ameaça, a coisa pode. Tá? Então, tudo bem. Além disso, ou qualquer outra pena, seja multa, não sei, qualquer outra, se o crime for culposo. Beleza? Além disso, pessoal, um outro requisito importante para essa concessão desse benefício, tá, é justamente a questão da proibição no caso de reincidência. Então, não cabe a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu for reincidente. Tá certo? E, por fim, aqui dentro dos requisitos, nós podemos também suscitar aquela questão que sempre aparece para a gente, né, em relação ao direito penal, principalmente a aplicação de pena, que a culpabilidade, os antecedentes e os motivos indicarem que sejam suficientes, né? Como que fala no código? Vejam bem, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que seja essa substituição suficiente. Então veja bem que são 3 requisitos objetivos e cumulativos. Ou seja, se o réu
não praticou crime, o crime é menor do que 4 anos a pena, privativa de liberdade, tá? Em crime doloso, no caso. E ele não praticou crime com violência à pessoa. Cabe substituição de pena. Mas se ele for reincidente, já não cabe. Vamos supor que ele não seja reincidente, então ele preencheu os 2 primeiros requisitos, mas a culpabilidade, os antecedentes e a conduta social dele o reprovam. Nesse caso também não vai caber. Então são 3 requisitos que são aplicados cumulativamente. Eu não posso observar somente um, tenho que observar os 3, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui então no nosso slide novamente. Perdão, vamos lá. Eu vou resolver esse problema aí, dessa mudança de tela aí. Observação. Condenação igual ou menor que 1 ano pode substituir a pena privativa de liberdade por multa. Gente, vou pegar aqui, ó. Multa ou. Então, isso aqui é uma situação de alternatividade. Ok, doutores? Tá? Eu vou apagar essa parte aqui que eu coloquei em cima, só para não ficar muito feio o nosso slide aqui, tá bom? É difícil de apagar. Bom, então vamos prestar atenção nisso, porque é muito importante a gente relembrar isso daí, pessoal. Olha bem, ou, tá? Ou. Então, pena de multa ou uma restritiva de direitos, certo? Tudo bem. Agora, se a condenação for maior que 1 ano, tá? Isso está no parágrafo 2º do artigo 44. Se a condenação for maior do que 1 ano, pode substituir a pena privativa de liberdade obrigatoriamente por uma restritiva de direito mais uma de multa ou 2 restritivas de direito. Ok, doutores? Eu vou ler para vocês aqui o artigo 44, parágrafo 3º, que diz o seguinte: se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude de prática do mesmo crime. Olha para você ver uma situação aí, gente. Olha para você ver. Então, no caso de reincidência, o próprio Código, que fala no parágrafo do inciso 2º, tá, do artigo 44, proíbe a substituição no caso de reincidência, vai permitir se o réu não for reincidente, se a conduta, se na verdade a situação justificar, né, que eu coloco aqui, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não seja no mesmo crime. Né? Então, nesse caso, o Código permite, tá, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mediante reincidência. Tá bom? Vamos ver de novo aqui, então. Tá certo? Vamos lá. Passar para frente aqui. Conversão da restritiva de direitos em privativa de liberdade, que é o contrário, na verdade, né, doutores? Eu estou na restritiva de direitos e vou para a privativa de liberdade. Quando vai acontecer isso? Vou pegar o marca-texto de novo aqui. Tá. Se ele descumprir injustificado uma restrição imposta. Então vejam bem, eu tive uma pena restritiva de direitos aplicada a mim e eu descumpri a limitação de fim de semana. Por exemplo, tá? O juiz aplicou a pena restritiva de direitos de limitação de fim de semana e eu descumpri. No fim de semana eu fui para boate, fui com meus amigos passear, sair de casa, qualquer coisa que seja. Nessa hipótese também será convertida, tá? Porque eu traí a confiança do Estado, na verdade, como se fosse isso, a pena restritiva de direitos se transformará em pena de privação de liberdade. E nesse caso, obviamente, que o tanto já cumprido vai ser computado da pena atribuída e eu vou só cumprir o restante. Né? Então, se eu tive uma pena de 4 anos, tá? Restritiva de direitos, cumpri 2. Aí aconteceu que eu descumpri a restrição do direito. Limitação de fim de semana, por exemplo. Nesse caso, eu vou para a cadeia e vou cumprir mais 2 anos de pena. Certo? Justamente porque não seria justo, né? E seria até uma hipótese de bis in idem também. Vamos ver aqui. Além disso, o cálculo, mesmo prazo, acabei de falar para vocês, tá? Mesmo prazo, mais dedução do tempo cumprido na restritiva de direito, desde que, no mínimo, saldo de 30 dias. Então, se eu tenho
menos do que 30 dias para computar, não será computado nada. O saldo mínimo, tá, tem que ser de 30 dias. Então vamos supor que eu fiquei lá, pena 4 anos, cumpri 26 dias de restritiva de direito e já descumpri a restrição do direito. Converte em privação de liberdade e esses 26 dias, como não suplantou o prazo exigido pela lei de 30, eles não serão computados a fim de me favorecer. 31 dias já se computa, tá certo? Vamos dar continuidade aqui. Crimes culposos ou pena privativa de liberdade menor que 1 ano, eu posso converter em restritiva de direitos, tá certo? Imediatamente, tá certo? Na condenação, desculpem, só um minuto, acho que eu me confundi. Não, beleza. Então, crimes culposos ou privativa de liberdade menor que 1 ano é igual a conversão imediata em restritiva de direitos, certo? Aplica-se independente da combinação na parte especial. Prazo igual da privativa de liberdade. Quero que vocês prestem atenção aqui. Vamos falar os negócios rapidamente. Vamos supor que tem um determinado crime que tenha uma pena de detenção e restrição de direitos. Tá? Vamos supor, eu tenho uma pena de detenção e restrição de direitos. No caso, a pena de detenção, que é a privação de liberdade, foi convertida em restritiva de direitos. O fato de converter a pena de privação de liberdade em restritiva de direitos, ou seja, de eu me enquadrar nessas situações do 44 aqui, parágrafo 2º, ou mesmo parágrafo caput, né, no caso, converteu a privativa de liberdade em restritiva de direitos. Isso não significa que eu não tenha que cumprir também a pena restritiva de direitos combinada para o crime na parte especial. Então, o crime está lá. Pena, detenção de 1 a 6 meses, desculpem, de 1 ano a 2 anos, mais limitação de fim de semana. Vamos supor que é uma restrição de direitos. Aí converteu, porque eu entro no caso aqui do artigo 44. Converteu a minha pena de privativa de liberdade por restritiva de direitos. Eu vou ficar com 2, porque uma já era combinada na parte especial e a outra foi transformada. Então eu vou ficar com 2. É isso que está falando no nosso artigo 44 também aqui, ó. Vejam bem. Aplica-se independentemente. Então, pessoal, continuando aí, vocês desculpem aí a paradinha que nós demos, tá? Vamos voltar aqui na pena restritiva de direitos. Vou finalizar essa parte, depois a gente dá uma parada, tá bom? Então, lembrando que ela aplica-se independentemente da combinação da parte especial, tá bom? Prazo é igual ao da pena privativa de liberdade. Isso nós já havíamos falado também aí para vocês, tá? Eu vou parar por aqui e na próxima aula nós iremos, para o vídeo não ficar muito longo também, para não cansar vocês, nós iremos dar continuidade, deixa eu só voltar para a minha tela aqui, eu irei parar por aqui, nós iremos dar continuidade na próxima aula às espécies de pena restritiva de direitos. E vamos falar também posteriormente sobre a pena de multa e depois sobre a dosimetria da pena, tá bom? Aguardo vocês, dê o seu like no nosso canal para a gente continuar sendo motivado a continuar fazendo os vídeos para vocês. Muito obrigado, um abraço a todos.